Olá, começa agora o CMC-TV em Destaque deste domingo, 14 de março. Acompanhe durante a próxima hora uma amostra da programação da CMC-TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá, canal 893 da Bell Fibe. Hoje vamos ver como foi a reabertura do comércio não essencial depois do levantamento da Stay at Home Order. Veja também uma sondagem sobre a desigualdade de gênero no Canadá. E a estreia do CMC-TV Talent with John Santos, um espaço garantido para talentos musicais todos os domingos aqui no CMC-TV em Destaque. Vamos ao nosso primeiro intervalo e regressamos já com isso e muito mais. Não saia daí. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be LiUNA. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. Cansado das dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga. Não é preciso usar dentaduras desconfortáveis. Considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes parecerão os seus dentes naturais. A nossa equipa de especialistas pode dar-lhe dentes fixos e permanentes no mesmo dia. Ligue para nós hoje para começar o seu novo sorriso. Arrancamos o programa com uma esperança do regresso gradual à normalidade. As restrições por causa da pandemia começam aos poucos a serem levantadas, o que traz alívio, mas também divide opiniões. Veja na reportagem de Tereza Santos e Bosco da Costa. Quase um ano depois do início das restrições em resultado da pandemia da Covid-19 no Canadá, o dia 8 de março foi o dia escolhido para o levantamento das restrições e da medida de permanência em casa para a zona de Toronto, região de Peel e North Bay. A ordem Stay at Home foi imposta há cerca de 2 meses. A zona de North Bay está agora na Red Control, o segundo nível mais restritivo do sistema de cores provincial. Mas as medidas rígidas não impediram a reabertura de lojas e comércio não essencial, mesmo com restrições. As lojas devem agora operar apenas a 25% da capacidade. Mercearias, farmácias e lojas de conveniência têm permissão para operar com 50% da capacidade na zona cinzenta. Reuniões ao ar livre são apenas permitidas no máximo com 10 pessoas. Já a restauração mantém a opção de takeaway, drive-thru ou entrega ao domicílio. No entanto, os ginásios, salões de beleza e os centros de bem-estar mantêm-se encerrados. A equipa da CMC-TV foi às ruas de Brampton ouvir a opinião dos residentes sobre a reabertura gradual do comércio não essencial. Alguns acham cedo, mas a maioria diz que a economia precisa de voltar à normalidade. Personally, I think it's good. I just think there needs to be just regulated
this to be regulated properly. But I think the economy should be open. It just needs to be, like I said, regulated properly. Well, no, I think the way they're doing it is good. Just a little bit gradual is good. It's something that we all have been looking forward to, and also about getting things safer for everyone. Economy is also something that's important for all of us, and I hope that we all are safe, the numbers get down, and this COVID is gone with the vaccine, getting more developments being done in here. It'll be better, I believe. So I have mixed feelings. Like, I'm feared at the same time when we know that it could be worse, but we're trying our best to keep it safe. I mean, it's been a minute, so I'm at, I don't know, in the middle. I don't even know what to say right now. I feel like it's probably not the right time, but the economy, everybody's hurting. People need money, so they got to do something. They got to at least let the people get in there, try to be safe, and try to make back some money, or else they're never gonna get nowhere. Savitri Bean é dona de uma pequena floricultura e, apesar dos fortes impactos nas receitas, acha que a reabertura é precipitada. No, I don't think it's safe to open. I don't think it's safe to open because this disease is very bad. Diz que tem sido difícil pagar as despesas com o aluguer e acredita que as vendas vão demorar a voltar ao normal. It's really, really hard for us to pay the rent. The shutdown is the hardest part, and not having people come in to buy stuff, and you're always afraid that you'll get caught if you go, against their wishes. In a few months, I think it will remain the same. The same. Maybe for Mother's Day, we might pick up a little bit. I don't know. Hopefully by then, Mother's Day, that we can open and have people come in as much, and everything should be okay. A província do Quebec reabriu restaurantes e ginásios em algumas zonas, após 5 regiões terem subido o Red Control para Orange Restrict. A região de Alberta passou para a etapa 2 do plano de reabertura, para suspender as restrições de saúde pública. Os ginásios passam a ter permissão de reabrir para atividades de baixa intensidade. Além disso, as bibliotecas também podem reabrir, mas apenas até 15% da capacidade do código de incêndio. Em Manitoba, desde o dia 5 de março que instalações internas desportivas e de recreação, como ginásios e escolas de dança, podem reabrir com 25% da capacidade. Já a província de British Columbia aproxima-se do marco de 1 ano de restrições de saúde pública, com limitação do número de clientes nos estabelecimentos que podem funcionar, proibição de eventos e limitação de 10 pessoas para reuniões e ocasiões como casamentos, batismos e funerais. O ministro da Educação de Ontário esteve mais uma vez à conversa com os mídias comunitários. Nosso jornalista Nuno Adães participou representando o Correio da Manhã Canadá. Veja como foi. I want to really just take an opportunity to thank my colleague, MVP Mike Harris, parliamentary assistant, wears many hats, but a father perhaps first in the context of driving a change in the education system and transportation that I think is going to really materially make a difference to save lives. There's tragic stories that I think many of us have heard about across the country, certainly in Ontario, of rare occurrences where there have been fatalities and injury on buses, overwhelmingly safe. But the aim of this bill, what I really appreciate about it, is it's going to make our system significantly better. It's a common sense action that governments in the past should have adopted. So I'm going to turn it over to Mike to lead the way on this. I just want to thank him for his leadership in driving this and working with us in education and transportation, all the different ministries, to make sure that we can implement this quickly to improve the safety of kids on our roads. Hello, Minister. Hello to the entire audience. I'm Nuno Adães, a journalist at Correio da Manhã, Canada. So my question to the Minister, are there going to be any testing requirements for school bus drivers? And if so, how are they going to be processed? Well, we first off, school bus drivers have access to the province's asymptomatic testing program. If they or any member of our education team, could be a principal, could be a teacher, could be an EA, could be a custodian, could be a maintenance crew, could be a mental health worker, all of them, every one of them are eligible to get tested at any point within the school's
that we're targeting on a weekly basis. That also applies, Nuno, in the context of vaccines. We've taken a very expanded interpretation. Everyone involved in our school, everyone who cares for our kids, including the ones who drive them to and from school safely, they're also going to be part of the prioritized phase 2 of the vaccine. We have really advocated for school bus drivers, for childcare workers, for EAs, for these types of individuals that work very hard. And we want them to make sure that they could feel confident, because the phase 2 will be completed by sort of that July period, meaning everyone. And it's actually an interesting question, just, in the context, of the earlier question we received, from the Iran Star, just, it's about ensuring that when we start in September, we're really in a much safer position. All staff who want one will have a vaccine. There'll be significant improvements in safety as a consequence. We're already seeing the results in long-term care, where fatalities and transmission have dramatically come down, and thank goodness. For some of us, like myself, who have a grandmother in long-term care, but we all have skin in the game. So really promising, I think, as we look forward to a world with less risk. We still have to remain vigilant, but less risk, less transmission, and ultimately safer schools, which is this priority for the government. Thank you, Minister. Thank you. Fique agora com mais alguns destaques da semana na atualidade canadiana. We'll now be getting 8 million doses by the end of March. In total, we can now expect 12.8 million doses from April to June from Pfizer alone. Parece que as promessas do governo federal não são suficientes para convencer os canadianos de que o país vai cumprir a meta de vacinação até setembro. Quem o diz é o Ipsos, no mais recente estudo sobre o tema, exclusivo a um órgão da imprensa canadiana. De acordo com a pesquisa, mais de metade dos canadianos não acredita que seja possível cumprir a meta até setembro. O estudo apurou que a maioria dos inquiridos com opiniões mais desfavoráveis são pessoas entre os 41 e os 56 anos, a chamada Geração X, e uma das faixas etárias que mais tem vindo a sofrer com a pandemia. A recente aprovação da 4ª vacina no Canadá também não vai favorecer a opinião dos canadianos no acesso à vacina antes do final do verão. No entanto, isso não reduz a vontade de ser imunizado o quanto antes. As mulheres grávidas passam agora a ter lugar prioritário na próxima fase do plano de implementação de distribuição da vacina em Ontário. A decisão foi tomada pelas autoridades de saúde da região, que indicaram que a gravidez pode resultar na hospitalização ou na morte pelo vírus da Covid-19. Até à data, Saskatchewan é ainda a única outra província a incluir mulheres grávidas nos grupos prioritários ao plano de vacinação. Daqui a pouco, a opinião dos canadianos numa sondagem sobre a desigualdade de gênero no país. E as informações sempre importantes do segmento Saúde e Bem-Estar. Há mais de 40 anos que a Firma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Firma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Firmas Food, para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982.
Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College in Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Sentia-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, podes transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos no mesmo dia. Estamos de regresso e numa altura em que se comemorou recentemente o Dia Internacional da Mulher, a igualdade de gênero no Canadá ainda tem um longo caminho a percorrer. É o que diz uma nova pesquisa da Ledger e da Associação de Estudos Canadianos. Mais de metade dos canadianos acredita que não existe igualdade de género no Canadá. É o resultado de um recente estudo da Ledger e da Associação de Estudos Canadianos. Uma maioria dos entrevistados não acha que a igualdade já foi alcançada entre homens e mulheres no país. Uma opinião mais inclinada no género feminino, que acredita que se mantém definida em diversos campos. A igualdade em casa, nos média, no trabalho e na política são alguns dos exemplos que a grande maioria dos entrevistados acredita já existir. O mesmo não se verificou na questão salarial. Ainda assim, os homens entrevistados estavam mais inclinados a responder positivamente nas questões de igualdade do que as mulheres, uma tendência que se verificou na maioria das perguntas do estudo. Acompanhe agora alguns dos principais destaques da atualidade internacional. Entre eles, a polêmica entrevista do casal Meghan e Harry, que trouxe revelações nada agradáveis sobre a realeza britânica. O Brasil está a atravessar uma das piores fases da pandemia. Depois de vários dias a bater recordes de mortes, o país tem atualmente mais de 266 mil óbitos e mais de 11 milhões de casos de infecção por Covid-19. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continua a minimizar a crise sanitária e recusou decretar um confinamento nacional. O ex-presidente brasileiro, condenado a 2 penas de 12 anos de cadeia por corrupção, viu-se livre das condenações do caso Lava Jato. Com esta decisão, Lula da Silva recupera os direitos políticos, o que significa que o antigo presidente brasileiro volta a ser elegível para concorrer a cargos e pode então recandidatar-se às presidenciais de 2022. Lula da Silva governou o Brasil entre 2003 e 2010. Foi preso em 2018. O ex-presidente foi libertado em novembro de 2019, tendo cumprido ainda 580 dias de prisão. Mais de um ano depois de se afastarem da família real britânica, Meghan Markle e o príncipe Harry revelam o que levou ao corte de relações com o Palácio de Buckingham. Meghan acusa a realeza de racismo contra Archie, o filho do casal. So we had in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Os conflitos com a família real britânica levaram Meghan a pensar em suicidar-se. I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought. A entrevista concedida à televisão norte-americana por Meghan Markle e o marido, o príncipe Harry, caiu como uma bomba no Reino Unido. Abalou a monarquia, com pesadas acusações de racismo e relações familiares tensas.
Para o jornal The Times, o que quer que a família real esperasse da entrevista. O cenário foi bem pior. Todos os jornais britânicos fizeram capa com as polémicas declarações. Além fronteiras, as televisões norte-americanas e na Austrália abriram noticiários com os duques de Sussex. Justin Trudeau diz que não é hora de falar sobre o desmantelamento da monarquia do Reino Unido. Quando questionado se o Canadá deveria repensar os laços com a família real britânica, depois da entrevista bombástica à Oprah Winfrey do príncipe Harry e da esposa Meghan Markle, o primeiro-ministro canadiano garante que o foco passa por superar a pandemia da Covid-19. Trudeau diz, e passo a citar, obviamente desejo o melhor a todos os membros da família real, mas o meu foco passa por superar esta pandemia. Obviously, I wish all the members of the royal family the very best, but my focus, as we've said, is getting through this pandemic. If people want to later talk about constitutional change and shifting our system of government, that's fine. And they can have those conversations, but right now, I'm not having those conversations. I'm focused on getting us through this pandemic and bringing our economy roaring back. O Papa Francisco garante que o Iraque vai ficar para sempre no seu coração, quase no final desta viagem histórica que tinha sido aconselhado a não fazer por questões de segurança. O Sumo Pontífice deixou um apelo de união num país massacrado pela guerra. Ora si avvicina il momento di ripartire per Roma, ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e não discrimine nessuno. Vamos saber agora quais são as informações deste domingo do especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente. É o segmento Saúde e Bem-Estar. Olá e bem-vindo a Saúde e Bem-Estar. O meu nome é Carlos Valente e hoje vamos falar em dentes permanentes num dia. Ok, dentes permanentes num dia. Estes casos são os casos mais difíceis, casos de pessoas que estão a sofrer há muitos anos, já tiveram dentes extraídos, estão dentes a abanar, tem a doença da gengiva, o periodontal disease, chumbos, root canals, pontos que não estão a funcionar muito bem. Estes casos, quando a última opções é uma dentadura ou dentes seguros, dentes permanentes num dia. Ok? Estes são os casos que nós podemos ajudar mais e temos ajudado muitas pessoas. Começa com uma consulta, não é? Tudo começa com uma consulta no nosso consultório e falar com a pessoa, a saber quais são as vontades, os medos que a pessoa tem, porque muitas vezes a razão que a pessoa chegou a este ponto, que os dentes já estão a perder, estão a falhar, é do medo, porque a pessoa teve uma experiência que não correu bem, teve muitas dores e relaxou, não quer mexer, tem medo, não gosta dos dentistas, não é? Estes casos são as pessoas que eu posso ajudar mais e com a nossa equipe é o que nós fazemos muitas vezes. Primeiro é a consulta. Consulta é que se descobre, conversa, para pôr a pessoa à vontade, dizer quais são os medos, as vontades, as necessidades e tal. E depois eu dizer o que é que podemos fazer. Com esta consulta, se seguimos para a frente, é preciso várias outras coisas, provas, medidas, e depois às vezes verificar a medida. É da nossa parte. A segunda parte é o outro principal, o operador, o doutor que vai fazer este trabalho. Isto não é um trabalho de um dentista geral, este é um trabalho de um especialista, Orofacial Maxillary Surgeon, especialista. Com ele e comigo é que nós vamos fazendo o tratamento. A minha parte está mais ou menos esclarecida, agora tem que se fazer também uma consulta com o especialista, com o doutor. Daí é uma consulta também, outra vez, porque é conversa. Tão importante a pessoa saber
quais são os casos, qual é o processo. E uma radiografia que é de um CBT scan, que vai verificar a largura do osso, a densidade do osso e a altura do osso, para saber onde é que se deve pôr os postes naquele dia que se põe os dentes permanentes. Consulta feita, as radiografias feitas, os meus apontamentos feitos, nós estamos prontos, temos uma dentadura pronta, uma prótese dentária pronta para colocar na sua boca naquele dia que está bem organizado. Naquele dia vai-se lá à clínica, o doutor tira os dentes, tira as raízes, a pessoa está a dormir, está com o anesthesiologist no centro das dores, nem sabe o que é que está a passar naquele momento, naquela hora ou duas que é necessário para fazer este trabalho. E depois, quando está este trabalho feito, limpa a boca limpinha. Já não vai haver mais dores. Tirar dentes, problemas, não poder comer. Sai de lá naquele dia com os dentes que nós fazemos colocados na boca. O meu filho é que costuma fazer esta parte, é a especialidade dele. Sai de lá com dentes que pode comer naquele dia próprio. Nós aconselhamos comer coisas moles para se habituar e para a boca cerrar, se caracterizar. E depois, ao fim de vários meses, depende do caso, 4, 5, 6 meses, a pessoa sempre tem os dentes com ele ou ela própria, mas ao fim deste tempo fazemos os dentes definitivos. Estes dentes podem ser feitos em cerâmica, podem ser dentes acrílicos, bonitos, mas têm que ser fortes, têm que ser feitos num suporte de titânio e têm que estar perfeito, porque a força de poder comer e mastigar, quando estão os dentes feitos, é mais do que o que eu tenho com os meus dentes naturais. No fim a opção é a sua, mas é bom saber, porque saber é poder. E a minha responsabilidade é de explicar quais são as opções. E saber, não tem receio, não tem medo. Quando vem cá, não tem aquela obrigação que tem que ser de uma maneira ou da outra. No fim, nós somos uma equipe, você faz parte da equipe deste tratamento, como todos nós que estamos aqui. E no fim, o que queremos é o melhor para si. Bom, você tem a opção, mas é bom saber é poder. E a minha responsabilidade é de dar as melhores opções, todas as opções, e saber qual é que é melhor para si. Mas o que eu posso dizer é tão importante saber que está a lidar com uma equipe completa, não é só uma pessoa. Temos várias pessoas com especialidades para ajudar, para o trabalho ficar bem feito, ter uma vida com mais saúde, poder rir, ter alta estima e ter uma vida como todos nós, como temos os dentes naturais. É o que nós queremos, todos nós queríamos ter esta possibilidade e você também pode ter. Muito obrigado, é tudo para hoje, até à próxima. Mais uma pausa para o intervalo e veja a seguir um exemplo que ainda faz a diferença após uma tragédia que comoveu o Canadá. O segmento A Esperança e o resumo do programa Azores em Destaque de hoje. Aguardem! Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. Da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus.
Não consegue dormir porque sono ou não usa a máquina CPAP porque não pode ou não quer? Por que não experimentar o nosso confortável dispositivo portátil? É uma máquina sem fios ou tubos embaraçosos, garantida para reduzir o ressonar. Ligue para marcar uma consulta para um teste que vai recompensar. Comece a respirar a caminho de uma vida mais longa e saudável. Estamos de regresso e falamos agora de uma atitude que deixou muita inspiração. Quase 3 anos após o acidente que vitimou a equipe de hóquei Humboldt Broncos, uma das vítimas, o jogador Logan Bowlett, continua a inspirar milhares de canadianos a serem doadores de órgãos. Ora, veja. Chamam-lhe o Logan Paul Effect. Foi assim que tudo começou. Passaram-se quase 3 anos desde que Logan Paul, jogador de hóquei dos Humboldt Broncos, se inscreveu para ser doador de órgãos, na altura com 21 anos. A iniciativa foi feita poucas semanas antes do trágico acidente que lhe tirou a vida. Mas o que Logan não sabia era que isso iria levar até os dias de hoje que uma legião de pessoas seguisse os mesmos passos. O jogador foi uma das 16 pessoas que morreram em abril de 2018 numa trágica colisão entre o autocarro da equipa Júnior Humboldt Broncos e um caminhão semi-reboque em Saskatchewan. 13 jogadores ficaram feridos, mas o legado de Logan ficou. No Canadá, 6 pessoas beneficiaram dos órgãos do falecido jogador, que marcou o início do Logan Paul Effect. Logo após a notícia da doação de órgãos de Logan Paul, mais de 3.000 residentes de Alberta registaram-se como doadores de órgãos apenas num único fim de semana, um aumento significativo em comparação à média semanal de 425 na província. Também quase 150.000 canadianos nas restantes províncias juntaram-se ao movimento na altura. Além disso, o dia 7 de abril, a data do aniversário da morte do jovem jogador, passou a ser o Green Shirt Day. A ideia é sensibilizar futuros doadores de órgãos do país. De acordo com o Canadian Blood Services, mais de 1 milhão de pessoas já se registaram para a doação de órgãos desde o falecimento de Logan Paul, para um total de 12 milhões de cidadãos registados em todas as províncias. Com o aproximar do marco de 3 anos do falecimento do jogador de hóquei, a família de Logan espera que a campanha online que começou esta semana lembre as pessoas sobre a doação de órgãos. E foi assim que o jovem jogador conseguiu sensibilizar milhares de pessoas. É o chamado Logan Paul Effect. Hora da mensagem do pastor Rui Nunes, no segmento A Esperança. Acompanhe. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje quero falar-lhe sobre condições de vida e fazer um contraste entre as condições que vivemos com as condições que ambicionamos. Ou seja, um contraste entre a realidade e os ideais. E neste contraste, pensarmos sobre a busca da satisfação. Quais são as condições em que você está a viver? E quais são as condições que você deseja para a sua vida? Uma melhor casa, um melhor emprego, mais saúde, talvez um negócio a florescer. De um modo geral, vivemos todos em busca de melhores condições de vida, seja a nível afetivo ou até mesmo material. Todos temos a ambição de encontrar melhores condições e isso não tem mal nenhum. A única questão é que por vezes nos prendemos nessa busca insaciável, esquecendo que a condição perfeita não existe. E vivemos de forma tão satisfeita e frustrada por nunca encontrarmos ou atingirmos a tal condição desejada, esquecendo-nos que, tal como já disse, a condição perfeita não existe. A nossa tendência humana e natural é esquecermos-nos disso
E por isso tantas vezes estamos num país, mas a desejar estar noutro, achando que aquele outro que seria perfeito para vivermos e sermos felizes. Ou estamos num trabalho, mas a pensar que num outro é que seria bem melhor e nos traria mais satisfação. Ou até mesmo poderemos estar com a nossa família, mas a achar que se tivéssemos outra, aí é que tudo seria bem melhor. Será que é mesmo assim como nós pensamos por vezes? Ou não será que nós nos estamos a esquecer que lugares perfeitos para viver não existem? Assim como não existem famílias perfeitas, assim também como não existem trabalhos perfeitos. E por aí fora. Então, qual é a sua condição? Está a viver no Canadá, mas a desejar estar em Portugal ou regressar ao Brasil? Está casado, mas a desejar voltar a ser solteiro? A questão é que muitas vezes olhamos para a nossa realidade como sendo imperfeita, e o é certamente, e buscamos nos nossos ideais, ou antes, fantasiamos uma realidade perfeita a atingir. Sim, fantasiamos, pois esquecemos-nos que na realidade as condições de vida perfeitas não existem. E é por essa razão que você pode mudar de casa, mesmo que seja para uma casa melhor, e ainda assim continuar a sentir-se insatisfeito. Pode mudar de marido ou de mulher, e logo mais perceberá também que não é exatamente o que desejava. A perfeição do tempo de namoro rapidamente se vai embora. E o mesmo acontece noutras áreas, pois as condições perfeitas não existem. E não existem em lado nenhum, nem em circunstância alguma. Então, o que fazer? Poderá perguntar. Valorize o que tem. Valorize o que tem. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a Bíblia encoraja-nos a sermos gratos em todas as situações da vida. Valorize o que tem e dê graças a Deus por isso. Mais do que vivermos em busca de condições perfeitas, há que aprendermos a encontrar satisfação nas condições que temos, mesmo que essas não sejam as mais perfeitas. E ao invés de vivermos a trocar de lugares, de coisas e até de relacionamentos, o que precisamos é de valorizar mais o que temos. E então trabalhar, sim, mas em função de melhorar o que já temos. Trabalhar para melhorarmos os relacionamentos que temos, a casa em que nós vivemos. Melhorarmos também a atitude na valorização e gratidão por tudo o que Deus nos deu. Aprendamos a olhar para a nossa realidade imperfeita como algo que pode e deve ser melhorado e não necessariamente descartado ou excluído. Valorize o que tem e dê graças a Deus por isso. Pode não ser muito, pode não ser perfeito, mas valorize e dê graças a Deus por isso. E verá como isso fará a diferença na sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria, em Toronto. Que Deus o abençoe. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança, sim, há esperança, sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. E vamos agora saber quais são os conteúdos do Açores em Destaque de hoje. O programa totalmente dedicado aos Açores vai ao ar todos os domingos, a partir das 21 horas na CMC TV.
Seja bem-vindo ao Açores em Destaque, um programa de muita cultura, muito entretenimento, muitas tradições e que lhe mostra o que de melhor se faz nos nossos Açores. No programa desta semana poderá assistir à entrevista a Jacinta Teixeira, ela que é uma artesã com especialidade na tecelagem, acompanhará ainda a visita à freguesia das 7 cidades, muito conhecida pela sua lagoa tão emblemática, mas também pela lenda que se conta que deu início a esta lagoa, e ainda poderá conhecer a iniciativa Histórias com Banda Sonora, que visa imortalizar alguns dos nomes mais emblemáticos na música regional. Assista já a um pequeno resumo. Eu aprendi na sequência de uma empresa familiar que a minha mãe tinha, que vem desde o início do século XX, em que a minha mãe, mais uma tia que tinha, começaram a comercializar as colchas, mas não com trocas era mais direcionado com trocas diretas, ou seja, trocava-se peixe por lã de ovelha e depois da lã estar cardada, fiada e tingida, e havia uma senhora que trabalhava na tecelagem, fazia as colchas e iam novamente trocar as colchas por bens de alimentação, ou seja, trigo, milho, cereais e roupa da América, assim como a minha mãe dizia. A freguesia das 7 cidades da ilha de São Miguel possui uma inigualável beleza fruto do seu magnífico vale e da sua bela lagoa. Apesar desta lagoa ser o maior reservatório de água doce dos Açores, é também um lugar que apresenta várias lendas à volta da sua origem. Assim, a lenda conta-nos que no lugar da freguesia das 7 cidades, há muitos anos atrás, existia um reino onde habitava uma esbelta princesa de olhos azuis. Esta princesa, ao contrário de muitas outras, adorava a vida do campo. Algumas das suas atividades preferidas eram passear pelos verdejantes campos de São Miguel, onde esta tinha a possibilidade de sentir a verdadeira essência da natureza. Olha, a banda foi criada em 1963. Um grupo de alunos da Escola Industrial e Comercial Ponta Delgada, portanto todos nós alunos lá da escola que formaram esta banda, já participávamos, alguns deles já participavam no grupo folclórico que a escola tinha. Eu, no meu caso, tocava viola da terra, o meu irmão tocava acordeão e depois passamos com mais 2 elementos, um baterista e um baixista, passamos para formarmos um conjunto mesmo de músicas, dança, digamos assim. Naquela altura era músicas de dança. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. Aguarde um pouco que logo após o intervalo o CMC TV em Destaque traz muita música com a estreia do CMC TV Talent with John Santos. Voltamos já. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom.
Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Get amazing results. Acreditamos que uma imagem vale 1000 palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirasystems.com. Hoje é dia de estreia no CMC TV em Destaque. A cada domingo, um novo talento musical nos presenteia com boa música e vozes incríveis. O veterano John Santos, que atua na descoberta de novos talentos, comanda um novo segmento do nosso programa, CMC TV Talent with John Santos. Hoje a convidada é Bruna Vilaça. Hello my friends, my name is John Santos and this is the first segment of CMC TV Talent with John Santos, a show designed to promote some of the many great talents we have in this country. Today we have an incredible talent. She's a singer-songwriter. Her music plays in over 120 countries. She won season 10 of the Long McQuaid Singing Contest. She's Luso-Canadian, born in Portugal. We're talking about Bruna Vilaça. Hey Bruna, how are you? I'm good. How are you, John? How have you been? I've been good. I'm good, by the way. I'm very curious to find out, how did your music play in over 120 countries? Well, I'm very fortunate to have been able to co-write a lot of the songs on one of the biggest soap operas in the world called The Next Step. That's really cool, really cool. First you in The Next Step, and this year we have two past contestants on the American Idol, Lauren Kiss and Heather Russell. Wow. Where was your first recording and your first stage performance? My first recording and stage performance was actually in the singing contest with you, John. Oh, I wasn't aware of that. That's cool. You started singing at a very, very young age, and you always have this great vibe, this great attitude on stage. Let's watch a clip. Are you ready to rock the house? Are you ready for me to rock the house? Oh, look at that. Look at that. Well, good luck, and I'll see you very, very soon. In your darkest times, I was there for you. In your darkest times, but I wonder where we are. When I was at my worst, don't know my knees. You said you had my back, so wonder where we are. When all the roads you took come back to me. Now I'm following the map that leads to you. That was cool. Did you recognize the drummer? I did. It was Mike Sleep. How does it feel for you to watch yourself sing and look at Shawn Mendes, drummer, playing drums for you in the past? It feels really good. It's something I'm very proud of, and it's a lot of memories to look back on. You've gone a long way. He's gone a long way. I know that our audience would like to hear you sing. Would you like to sing a song? I'd love to sing a song. What are you going to sing? I'm going to be singing Can't Stop Me Now, which I co-wrote with Tal Weiser. And that's one of the biggest songs from The Next Step. Over 120 countries. My friends, here is Bruna Vilaça singing Can't Stop Me Now. I used to wait for a quiet little evening just to get lost in a feeling on my own. No one cared, and no one helped and said you got this. And my fears, they almost stopped me. I was alone.
And all the words that hurt me, the sticks and stones that broke me, but I always knew to keep my head up high. Can't stop it now. I got a heart and a six-string, and a world full of taking, and I've been waiting for too long. Can't stop it now. All the voices I'm hearing, when they come I'll be singing, and I won't let them drag me down. You can't stop me now. Whoa, can't stop me now. Yeah, I moved on, and now I'm strong and I'm fearless. I can take on the darkness until it's gone. I've got this song, yeah, it makes everything feel better. No one feels like a stranger when it comes on. And all the words that hurt me, the sticks and stones that broke me, but I always know to keep my head up high. Can't stop it now. I got a heart and a six-string, and a world full of taking, and I've been waiting for too long. Can't stop it now. All the voices I'm hearing, when they come I'll be singing, and I won't let them drag me down. You can't stop me now. Whoa, can't stop me now. Can't stop me now. I've got this song, this song. It makes everything feel better when it comes on. Can't stop it now. I got a heart and a six-string, and a world full of taking, and I've been waiting for too long. Can't stop it now. All the voices I'm hearing, when they come I'll be singing, and I won't let them drag me down. You can't stop me now. Whoa, can't stop me now. Wow, that was great. That was excellent, excellent, excellent. Thank you. You remember you had the #1 hit song on Chin Radio for 3 weeks in a row. De Gosto, em Gosto, it was the very last lyrics that José Mário Coelho wrote before he passed away. That's a great song, isn't it? It's amazing. I feel honored. I'm going to challenge you next time you're going to sing that song in the studio. Okay. Cool? Got it. Would you like to play a game with me? I'd love to play a game. You want to play Rapid Fire? Rapid fire? What's that? Rapid Fire is a game that I ask you real quick questions, and you will answer really, really, really quick. As quick as you can. Just like Benfica does when they play with the ball. Ready? I'm ready. What school did you go to? Bishop Morocco, Thomas Burney. How many brothers and sisters do you have? One brother. Where were you born? Portugal. Favorite soccer team? Porto. Mute your mic, please, okay? Favorite artist? Adele. Favorite country? Portugal. Very good. You passed the test. Do you have anything else to say to our audience before we close the program? I just want to thank the station for having me, John, and everybody here. I just want to let you guys know that if you have a dream, just keep on going for it and don't stop believing and stay safe. And if people want to know more about you, about your music, where can they go? If you want to hear more of me, you can find me on Instagram at BrunaVilasa_123, and I will be having YouTube covers coming out soon. Or you can also go to scjsstudios.com, and Bruna's music is going to be there.
We're going to finish the show with a video, a very special video. Would you please explain what the video is about? So this video, I was asked to sing a song called Fire, and it was actually asked by one of the main characters on The Next Step, and her name is Alexandra Shavsh, and the video is just incredible. Thank you, Bruna, for accepting our invitation. You're welcome, anytime. This place is always, always waiting for you to come back, anytime. Anytime you want to promote a song, we're here for you. Thank you for tuning in. We will see you next week with another CMC TV Talent with John Santos. Stay safe, ladies and gentlemen. This is Fire. I closed my eyes, I built these walls. I made them 10 feet wide and 20 feet tall. When you're up so high, you never wanna fall. I should've held a little back, but I had to give it up. So give it up, all of your love, love, and don't run, run away. But if it's no go, then let me go, go. Cause there's nothing more than I could say. Because you set me on fire. Your love is just like a flame. You're burning me on fire. And I will never be the same. Burning, you set me on fire. Playing your love games. You're burning me on fire. And I will never be the same. I closed my eyes, I built these walls. I made them 10 feet wide and 20 feet tall. Ooh, when you're up so high, you never wanna fall. Oh no, I should've held a little back, but I had to give it up. So give it up, all of your love, love, and don't run, run away. But if it's no go, then let me go, go. Cause there's nothing more than I could say. Because you set me on fire. Your love is just like a flame. You're burning me on fire. And I will never be the same. Burning, you set me on fire. Playing your love games. You're burning me on fire. And I will never be the same. You set me on fire. You burn me alive. I'll never be the same. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. You gotta rock and shake. Now drop that. Que bela estreia, não? O CMC TV em Destaque de hoje chega ao fim e deixo, como sempre, a nota de que para ter acesso a todos os conteúdos da CMC TV, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bel5 e pedir para adicionar o canal 893. Veja também o que temos partilhado nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training, and I am Liuna.